Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Tudo, absolutamente todos os objetos do mundo compõem-se desta multilateralidade de aspectos que nós só podemos conhecer em ordem sucessiva. Então, se eu conheço um objeto só por um aspecto, então eu nada conheço dele. Eu conheço apenas a minha representação mental de um aspecto separado abstrativamente do conjunto do objeto. Então eu não estou conhecendo o objeto, estou conhecendo apenas o meu pensamento. Agora, o objeto, qualquer que ele seja, por mais simples ou complexo, pode ser uma formiga ou o universo, ele contém de modo simultâneo todos os seus aspectos. Então isso significa o seguinte, que nenhum objeto está presente a você sob todos os seus aspectos ao mesmo tempo, embora todos esses aspectos estejam presentes. Estão presentes objetivamente, mas não subjetivamente. Estão presentes no objeto, mas não estão presentes para a minha mente, para o observador. Estão compreendendo? Então, qual é o processo real da percepção de um objeto real? É o que eu chamo de perspectiva rotatória. É a possibilidade que você tem de circular entre esses vários aspectos. Estão compreendendo? Se você não tivesse isto, então não haveria a diferença entre um objeto real e uma ideia simples que você tem na sua mente. E nós não seríamos capazes de distinguir entre o nosso pensamento e a realidade. Por exemplo, quando eu penso numa pessoa, não é isto? Bom, o que me ocorre da pessoa? Uma imagem, um rosto, ou a voz, só isto. Mas eu sei que por trás disto está um ente real, tá certo? Que contém não somente isto, mas contém, vamos dizer, toda uma vida anterior. Alguma coisa tão complexa, tão rica que eu não conseguiria narrar. Para narrar eu teria que cortar pedaços e simplificar. E sei ainda que se essa pessoa está viva, ela contém a possibilidade de outros encontros, também enormemente complexos que eu não conseguirei descrever. Então, esta diferença entre o que eu penso e a expectativa que eu tenho, a abertura que eu tenho para a perspectiva rotatória, é isto que me dá a diferença entre pensamento e realidade. Ora, isto só existe para o ser humano. Os animais realmente não têm isto. Nenhum animal tem isto. Então, o problema da estase imaginativa certamente lesa a percepção que nós temos da realidade. E lesa, portanto, também a percepção que eu tenho da diferença entre pensamento e realidade. E por isso mesmo me induz a tomar o meu pensamento como realidade. Mas na hora que eu tomei o meu pensamento como realidade, portanto que eu me fechei para a perspectiva rotatória, eu não quero mais percorrer o objeto sob todos os seus ângulos. Aqueles que eu captei já constituem para mim a própria realidade do objeto. Então eu me fechei realmente no triângulo de Peirce. Eu tenho o signo, o significado e o referente e ponto, acabou. E não há mais nada além deles. Se eu penso queijo, então eu tenho aqui o signo, o som queijo. Eu tenho o significado que se refere, tenho o referente que é um queijo ideal de verdade. Mas é só um queijo ideal. Na verdade não tem queijo nenhum. O referente queijo não é um queijo. É apenas um elemento do processo de significação. Ora, com relação aos queijos, não há quem se equivoque nesse aspecto. O sujeito chega na mercearia e pede um queijo. Daí o gerente responde, o senhor já tem aí o signo, o significado e o referente. Então dê-se por satisfeito, passe no caixa e pague. E não precisa queijo nenhum. Então, no exame de realidades mais complexas, nós com muita frequência caímos vítimas da estase imaginativa.
e recusamos a perspectiva rotatória. Porque justamente a estabilização da nossa percepção e das nossas conclusões nos dá um sentimento de realidade. Mas, curiosamente, esse sentimento de realidade vem justamente na hora em que nós... Por que nós voltamos as costas à realidade? Então, aquele recorte que nós fizemos nos parece a própria realidade, e quanto mais nós argumentamos, produzimos argumentos em favor dele, mais real aquilo nos parece. Isso quer dizer que você pode chegar à total substituição. E você pode produzir uma filosofia inteira baseada nisto. Então, quando nós... Eu não sei se as explicações ficaram claras, mas supondo que ficaram, quando nós as aplicamos, vamos dizer, à compreensão de processos histórico-culturais, à compreensão do debate de ideias, à compreensão da política, etc., nós chegamos a verificações absolutamente extraordinárias. Nós podemos entender, por exemplo, que existem populações ou classes sociais inteiras que estão presas dentro de uma estase imaginativa. E na medida em que estão presas à estase imaginativa, perdem não só a perspectiva rotatória, ou seja, a percepção da realidade, a percepção da formalidade de realidade com relação àqueles assuntos, embora possam continuar percebendo a realidade sob outros aspectos, né? Mas perdem também necessariamente a abertura à transcendência, no que diz respeito a esse tópico. Então quer dizer que realmente estão lesadas. Isto é uma doença mental, evidentemente. Isso é uma automutilação do cérebro. Se a tese do Newberg está certa de que a abertura para a transcendência é um elemento fundamental do funcionamento do cérebro, então o fechamento corresponde, vamos dizer, a uma diminuição das possibilidades. Justamente na medida em que diminui essas possibilidades, então se produz ali a estase imaginativa, esse é termo meu e não dele, e a estase imaginativa dá uma impressão de realidade por ela ser repetível. Então, pelo fato de que se repete, você por indução acaba achando que as coisas são daquele jeito mesmo. E quanto mais se repetir, mais enganado você vai estar. Ela se repete por quê? Porque você a produz igual. Porque você se fechou para a perspectiva rotatória. Você não é capaz de trocar o seu ponto de vista. Ora, mas se você não é capaz de trocar o seu ponto de vista e circundar um simples objeto do mundo físico, como é que você vai circundar o mundo humano? Tá certo? Vendo as coisas desde o ponto de vista dos vários personagens envolvidos, você não pode mais fazer isso. Então, quer dizer, você criou a sua narrativa e as outras pessoas não são mais entes reais, são apenas personagens do seu teatro mental que têm que se comportar da maneira padronizada e definitiva e estável que você lhes atribuiu. Então, quer dizer, você só vai vê-los sob determinado aspecto que corresponde com a sua narrativa. Você está eternamente fechado dentro disto. É isto que explica, né, o fenômeno, vamos dizer, de massas inteiras de população continuarem crendo em coisas que os fatos já demonstraram que são falsas. E quando eu digo massas inteiras de população, não estou falando da massa ignara. Estou falando dos intelectuais, por exemplo. Aqui nos Estados Unidos houve, nos anos 50, o famoso episódio do Alger Hiss. Acho que vocês já ouviram falar. Alger Hiss era um alto funcionário do Departamento de Estado. E houve um amigo dele, chamado Whittaker Chambers, que se apresentou ante uma comissão
do Congresso, dizendo que ele e Alger Hiss juntos faziam parte de uma rede de espionagem soviética. Então, aconteceu o seguinte: o Alger Hiss era assim um homem de boa família, né? Bem quisto, com muitos amigos nas classes altas, tá certo? Muitos amigos entre os intelectuais, e evidentemente todo mundo ficou chocado e achou que aquilo fosse uma difamação. Para completar, vamos dizer, a figura física dos dois fazia um contraste chocante, porque Alger Hiss era um homem bonitão, elegante, e o Whittaker Chambers era um sujeito gordo, meio disforme, com os dentes todos estragados, tá certo? E com alta suspeita de ser viado, tá certo? Então, o que na época depunha contra, né? Então, evidentemente, a intelectualidade praticamente inteira se mobilizou para defender o Alger Hiss. E o Hiss primeiro negou que conhecesse aquele indivíduo chamado Chambers. Né? Depois se provou que ele tinha mentido, provou que ele de fato conhecia. E na hora que o juiz pressionou Chambers para apresentar alguma prova, que até aquele momento ele tinha se recusado a dar mais elementos sobre o assunto, ele disse, de fato eu tenho aqui os documentos, tenho uns microfilmes, umas coisas assim, de comunicações, né, recebidas da União Soviética, né, que eu escondi. Então ele foi lá e perguntou, escondeu onde? Daí ele levou os policiais até a casa dele e mostrou uma dessas, sabe, essas abóboras, né, do Dia das Bruxas. Eles costumam, né, quando tem o Dia das Bruxas aqui, eles recortam a abóbora, faz uma careta na abóbora, né, recortam os olhinhos e põem uma vela dentro. E tinha uma abóbora dessa em cima de um armário e os documentos estavam todos lá. Quer dizer, o lugar mais óbvio, né, assim, à vista de todo mundo, certo? Quem ia lembrar de procurar dentro de uma abóbora? Tá certo? Então esses documentos ficaram famosos como The Pumpkin Papers, né, os documentos da abóbora. E naqueles documentos, de fato, se provava que o indivíduo, alguma conexão ele tinha. Bom, acontece que aí o crime já tinha prescrito. Quer dizer que o Hiss não podia mais ser condenado por espionagem. Tá certo? Mas ele foi condenado por perjúrio, por ter mentido perante a corte, né, e pegou lá um tempo de cadeia, cumpriu um pouco e depois foi embora. Né? Acontece que o país inteiro estava revoltado, não contra ele por ter sido espião, mas contra o outro por havê-lo denunciado. E a ideia de que o Hiss tinha sido condenado injustamente continuou e continuou e continuou, apesar do cara já ter sido condenado, apesar de ter aparecido os documentos. Né? A intelectualidade inteira continuou negando, tá certo? E falando horrores do outro, da testemunha do Chambers. Né? Aconteceu que nos anos 90, quando abriram lá o negócio dos arquivos de Moscou, daí apareceram provas e mais provas e mais provas de que o sujeito era realmente um espião soviético. Os dois eram espiões soviéticos, só que um tinha denunciado, né, abjurou do movimento comunista e denunciou. Então não há mais discussão quanto ao fato. Vocês pensam que isto mudou a opinião da intelectualidade a respeito dos dois? De maneira alguma. Ainda recentemente, aqui eu vi no livro do Tony Judd, um excelente historiador, né, inglês, que parece que morou aqui nos Estados Unidos a maior parte do tempo. Ele comenta aqui uma resenha do livro do Whittaker Chambers, que chama Witness. O Witness é um relato desse episódio, e é uma obra-prima da literatura americana. Isso aí o pessoal reconhece, um livro maravilhosamente escrito.
O Chambers era um jornalista, ele trabalhou como editor de noticiário do Time durante um certo tempo. Inclusive, durante esta onda, ele perdeu o emprego no Time. Né? Quer dizer, foi tão rejeitado, tão abominado pela sociedade que perdeu o emprego no Time. E morreu em 1961, né? Sem amigos, né? Isolado ainda e condenado por todo mundo. Então, você vê nesta resenha escrita, quer ver? No New Yorker, bastante recente, já foi nos anos 90, quando publicaram uma reedição do livro Witness. Então, na revista New Yorker, saiu uma resenha escrita por Sidney Blumenthal, que é um intelectual relativamente importante de Nova York, onde ele diz o seguinte: ele diz que o verdadeiro motivo por trás deste episódio foi uma atração homossexual não correspondida. Então, Chambers tinha um desejo homossexual pelo Alger Hiss. O Alger Hiss não quis nada com ele. Ele ficou bravo e criou aquele forrobodó inteiro. Né? Bom, supondo-se que fosse isto, tá certo? O que isto tem a ver com os fatos que foram narrados? Né? Então, supondo que o Chambers fosse realmente um homossexual frustrado, né, que decidiu se vingar do amante que o rejeitou, tá certo? Mas alegou contra ele alguma coisa perfeitamente verdadeira, um crime que o outro tinha realmente cometido, e o outro foi punido, tá certo? Ou seja, a motivação, a suposta motivação homossexual não invalidaria em nada o que a testemunha declarou e não atenuaria em nada o crime cometido pelo outro. Mas por que isto ainda é alegado na mídia mais de 40 anos depois dos episódios e depois de comprovado pelos arquivos de Moscou que o Hiss era realmente espião soviético? Hein? Por que isto acontece? Então, aplique tudo que eu acabei de dizer sobre a estase imaginativa, tá certo? E veja, quando aquela sua representação da coisa estabilizou, né, enrijeceu e se repete, e repete, e repete, e não se repete só da sua parte, mas é repetida pelos seus colegas, pelos seus amigos, etc., etc., o seu sentimento de realidade se tornará tanto mais intenso quanto mais você terá se afastado da realidade. Ou seja, você tem a total recusa de tentar contar a história desde o ponto de vista do outro personagem.